Vou compartilhar minha tela também. Estou abrindo a nossa aulinha. Vamos lá. Tururu. Tu. Aí. Assim que você começar a ver a aulinha, se começar a ver a tela, manda um ok aí no chat, só para eu saber se tá tudo certo. Pô, Lucas, não é aula para buscar o shape inexplicável não, cara. Isso aí seria aula de exercícios físicos, né? Aqui é aula de exercícios matemáticos, cara. Não vamos buscar o shape nessa. Esse aqui é o shape mental. A gente pode falar assim, né? A aula para buscar shape é a aula do Fernando. A aula do Fernando, do Josi, que aí são exercícios físicos. Mas beleza. Tá tudo em mãos? Tá preparado? Caneta, lápis, borracha? Tudo show? Então tá show. Vou começar, hein? Olha só. Esse começo de aula, ela ainda é um exercício, mas ele não é um exercício, né? É uma aplicação das nossas ideias de trigonometria que a gente estava tendo. Não sei se você lembra, você sabe que quando eu olhar pro lado aqui é porque eu tô olhando o chat, né? Não é porque eu tô desfocando da aula. Você vai lembrar, eu espero que você lembre, que na aula de Pitágoras que a gente teve, a aula que a gente falou de triângulo retângulo, cateto, hipotenusa, Pitágoras, ternos pitagóricos, derivativos, blá blá blá, aquela aula lá bem top. Eu demonstrei para você qual que era a fórmula da altura de um triângulo equilátero. Você lembra? Desenhei para você lá um triângulo equilátero, que era todos os lados iguais, ângulos também. E a gente deduziu uma fórmula, a gente chegou numa fórmula para essa altura. E como é que a gente chegou nessa fórmula? Poxa, a aula era de Pitágoras, então a gente fez Pitágoras, né? E a gente chegou nessa expressão aqui, ó. Altura igual a L raiz de 3 sobre 2. Essa foi a expressão, essa foi a fórmula que a gente chegou. A altura de um triângulo equilátero vai ser o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Isso usando Pitágoras. Só que, Sala, você tá mais velho, você cresceu. Você não precisa mais fazer Pitágoras para descobrir isso aqui. Tem outra ideia. Pô, e é uma ideia tão bonitinha que eu acho que você vai gostar, tá? Por isso que eu resolvi trazer novamente isso aqui para nossa aula. Olha que legal, cara. Você começa a demonstrar uma coisa de várias maneiras, né? Dependendo do conhecimento aí que você tem, uma fórmula, você começa a chegar nela de várias maneiras. Óbvio, você tem que pensar, você tem que usar o seu raciocínio matemático, mas você consegue chegar lá. Ó, preciso da sua ajuda, tá? Eu quero achar essa altura. Me ajuda uma coisa. Qual que é o ângulo? Qual o valor de cada ângulo de um triângulo equilátero? Será que você lembra? Manda aí no chatzinho, só pra ver se você tá esperto. Se você acordou já. Aí, ó, o Lucas tá ligadaço. Yuri, boa. É isso aí. O ângulo mede 60. Então aqui é 60 graus. Já tô começando, ó. Já tá até me dando nervoso, já tô ficando arrepiado, vai. Tá aparecendo coisas boas aí, hein? Tá, ó, 60 já é gostoso. Se aqui é 60, Sala, aqui é 90, qual que é o ângulo lá de cima? Será que você consegue adivinhar que ângulo que é esse? Desculpa, não adivinhar, né? Calcular? Boa, Yuri. Esse aqui é o 30, né? Para a soma das 180 aqui tinha que ser o 30 graus, não tinha escolha. Mano, mais uma coisa, mais uma coisa. Essa altura aqui, ó, num triângulo equilátero, essa altura, além dela formar 90 graus, se lembra o que ela faz com a base? Se lembra o que ela faz com o lado oposto? Ela também divide ao meio, propriedadezinha, né? A altura, além de fazer 90, divide o lado ao meio. Porque a altura coincide com a mediana, o bico é todo o mesmo ponto. Enfim, aquelas aulas. Aí que você percebe a importância das aulas anteriores que a gente teve, né? Para eu te justificar que essa altura aqui. Tá no slide ali. Para eu te justificar que essa altura divide a base no meio, eu uso aquele baricentro, incentro, aquele bico que a gente viu lá no início do ano. Então tá bom, ó. A altura, além de formar 90, também é uma mediana, também divide a base ao meio. E aí, cara, deixa eu botar o trintinho ali em cima. Vai lá. Agora sim. Show. 30 graus aqui. O que que você percebe? Você percebe que eu tenho um... Opa! 30, 60, 90. Qual que é o nome desse cara? Esse aqui é o triângulo amiguinho, mano. Triângulo brother, parceiro, gente boa, né? É o triângulo que a gente mais gosta de trabalhar, cara. Porque se você vai lembrar, amigo, estou aqui. É isso aí, Lucas. É Toy Story, né? Eu acho. Pô, você tá falando
Besteira, mas acho que é Toy Story, sim. Não, é Toy Story, Toy Story. É o triângulo gente boa, o triângulo amiguinho, cara. Que tem aquela proporção top, top, top. Léo, que proporção que é essa? Vou fazer em verde, tá? Vou fazer em verde e a gente depois faz umas continhas. A proporção é a seguinte, ó. O oposto a 30, a gente sempre chamava de x. Lembra disso? Proporção. O oposto a 30 sempre chama de x. A hipotenusa a gente chamava de 2x. E o cateto adjacente a gente chamava de x raiz de 3. Lembra disso? Proporçãozinha aí do triângulo amiguinho, do 30, 60, 90? Cara, fazer isso aqui é muito massa. A gente vai chegar nessa fórmula muito rápido, tá? E sem fazer Pitágoras. Olha o que eu descobri. Eu descobri que a altura, ela é x raiz de 3. Te pergunto, Sala, tem alguma maneira de, ou por esse cara, ou por esse cara, eu descobrir o valor de x? Pô, tem, né? Na real, tá de graça aqui, ó. Eu já descobri que o x, ele é L sobre 2. Tá de graça. Fiz a proporção, descobri que o meu x da proporçãozinha é L sobre 2. O que eu vou fazer? Vou pegar esse cara e eu vou botar ele bem ali, ó. Vou substituir o valor de x. Olha como que eu vou ficar. Fiquei com altura igual o x, L sobre 2. Então fica assim, L sobre 2. Vezes ainda raiz de 3. H vai ser igual L vezes raiz de 3. Poxa, L raiz de 3. Sobre 2 vezes 1 é 2. Olha que massa. A fórmula da altura que antes a gente chegou por Pitágoras fazendo um monte de conta, que é uma conta feia da desgraça, a gente por triângulo amiguinho, por soca à toa, por trigonometria, achamos a mesma fórmula, né? A altura é L raiz de 3 sobre 2. Você viu que massa, cara? Se chegar na mesma resposta de caminhos diferentes, foi legal, né? Isso quer dizer que se eu pegasse esse problema e eu mostrasse para várias pessoas, pode ser que elas fizessem de caminhos diferentes. Tem mais de uma maneira de resolver o mesmo problema aí na matemática, né? Eu acho isso muito bonito. Que não deixa você preso a só um raciocínio. Isso é muito legal. Mas você entendeu? Fazendo aqui o triângulo amiguinho, a gente descobriu o H, mas a formulazinha dele, pelo menos, né? H é o lado raiz de 3 sobre 2. Não parei, tá? Não parei. Naquela aula, além de te mostrar a fórmula da altura de um triângulo equilátero, eu também te mostrei o quê? Também te mostrei a fórmula da diagonal de um quadrado. Eu não sei se você lembra, mas a fórmula da diagonal de um quadrado é L raiz de 2. E como é que a gente mostrou isso aqui? Poxa, a aula era de Pitágoras. A gente mostrou isso aqui por Pitágoras. Mas agora, raça, mudou. Não é mais pitch que a gente vai fazer. A gente vai fazer soca à toa, tá? Mandem no chat pra mim quanto que vai ser esse ângulozinho aqui, ó. Quanto que vai ser esse ângulozinho aqui do meu triângulo bonitinho? Boa, Luquinhas. Esse ângulo vai ser 45. Top. Tá ali. Tudo era 90, né? Tracei a diagonal de um quadrado. Aqui fica 45. Pessoas, se aqui é 45, aqui é 90. Lá em cima vai ter que ser? Lá em cima tem que ser quanto? Lá em cima se arrisque. Boa, 45 também. É isso aí. É o triângulo, né? 90, 45, 45. Para descobrir esse D aqui, ó, eu vou usar o soca à toa. Olha eu fazendo soca à toa que legal. Eu vou fazer, por exemplo, seno de 45. Olha que massa. Seno de 45 graus vai ser igual. Você lembra a definição do seno? A nossa palavrinha? Vou botar aqui em cima em verde, hein? Soca toa. Soca toa sempre ajudando nós. O que era o seno mesmo? O seno era cateto oposto pela hipotenusa, né? Oposto por hipotenusa, vamos ver. Quem que é o oposto a esse 45 aqui, ó? Quem que é o oposto? O oposto vale L. Então aqui eu boto L. Quem que é a hipotenusa nesse triângulo? Poxa, a hipotenusa é D. Então aqui eu boto D. Fazendo as continhas então, tá? Se você olhar na tabela, não sei, é legal que você tenha a tabela em mãos, pelo menos anotada no caderno, para você perceber os valores que vão aparecendo. Seno de 45 é o 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Tem várias musiquinhas aí, né? A gente contou da Xuxa, por exemplo.
Seno de 45, olhando na tabela, é raiz de 2 sobre 2. Olhando na tabela, hein? Não tirei da cartola isso aqui, não. Foi ali na tabela. O que eu vou fazer agora? Poxa, tá aqui. Eu vou multiplicar cruzado. Lembrando que eu quero isolar o D, eu quero achar a diagonal, né? Então é D vezes raiz de 2 igual a 2L. Divide por raiz de 2 de ambos os lados. 2L sobre raiz de 2. Aqui vai entrar um pouco de matemática básica. Não sei aí se você lembra, né? Mas aqui a gente tem que racionalizar essa continha. Léo, o que é racionalizar? Pô, é tirar a raiz. Para fazer isso, multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Foi em D igual 2L raiz de 2. 2L raiz de 2. Lá embaixo é raiz de 2 vezes raiz de 2, cancela a raiz, dá só o 2. 2 em cima, 2 embaixo, cancelou. Cheguei que a diagonal é igual a L raiz de 2. Que, novamente, é a fórmula, olha lá, fórmulazinha da diagonal de 1 quadrado. Que a gente chegou na aula passada, aula retrasada, já não lembro mais, por Pitágoras. Agora a gente chegou na mesma fórmula usando socator. Também é um dos problemas que, além de Pitágoras, você poderia ter feito de outra maneira. Massa, eu acho muito legal isso aqui, tá? Você vê os caminhos que você pode seguir para você chegar numa fórmulazinha que a gente usa bastante. Fui claro? Você conseguiu me compreender? Você entendeu a ideia? Usar o socator? Então tá bom, hein? Agora sim. Agora a gente começa a aula de exercício. Eu queria deixar você tentar esse de cara. Pode ser? Esse ser você já? Você tentar fazer assim? Vou deixar. Vou te dar... poxa, eu tô... Tá, vou te dar 2 minutos e meio, vai? 2 minutinhos e meio para você tentar isso aqui. Depois a gente já chega resolvendo. Contigo, hein? Cronometrado, 2 minutos e meio. Bora, primeiro Elks. Toca a ficha. Se você terminar, manda um okzinho no chat, só para eu saber. Boa, Lucas. Aí, Arthur também. Pô, 2 minutos e meio foi demais, né? Vou cair para 1 minuto e meio, galera. 1 minutinho e meio. Tem mais 30 segundos para você fazer. Quinze segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou para tudo. Vamos lá, seu tempo acabou. Agora é minha vez, hein? Aí, galerinha mandando aqui no chat. Show. Pessoas, essa questãozinha, ela é bonitinha, né? Ela é uma questão fácil, tá? A classificação dela é fácil. Mas ela é bonitinha, ela tem todo um contextozinho ali, né? Olha o que ele contou. Uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão e em uma parede vertical. Se a escada faz 30 graus com a horizontal, a distância do topo da escada ao chão é D. O problema na geometria é que você tem que interpretar as coisas. Você tem que desenhar as situações que ele fornece, né? Então, olha só. Uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão e numa parede. Então, você tem que desenhar três coisas, né? Primeiro, o chão. Eu acho que é importantíssimo você desenhar o chão aqui. O chão. Vou fazer um pouquinho mais para cima. Bom, você tem que desenhar a parede, né? É importante desenhar a parede também. Senão a escada vai ficar apoiada em nada. E você tem que desenhar uma
escada apoiada no chão e na parede. Vou eu, hein? Fazer aqui, ó. Ó a escadinha. Cara, eu sou o mestre dos desenhos. Olha aí. Ó a minha escada. Que top. O cara tem que ter a perna gigante pra andar nessa escada aqui também, né? O degrau tá distante pra caramba. Mas enfim, desenhei. Agora eu vou anotar as informações referente aos valores. A escada tem 2 metros de comprimento. Boa! Então a escada ela tem 2 metros de comprimento. Anotei, escada 2. Se a escada faz 30 graus com a horizontal, ó lá, a horizontal seria o sentido do chão aqui, né? 30 graus com o chão, então. Quer dizer que esse ângulozinho é de 30 graus. Legal. A distância do topo da escada, até o chão. Essa distância aqui. Que a gente vai chamar carinhosamente de x. Que é o que ela quer descobrir. Beleza, montamos a questão bonitinho. Agora, mano, é você usar trigonometria. Léo, o que eu uso? Vamos ver, vamos tentar descobrir o que dá para usar aqui. Foi, esse ângulo é 90, esse ângulo é 30, não tem escolha, não tem opção. Esse último ângulo vai ter que ser 60. E aí você tá vendo? Olha quem apareceu, o cara que sempre aparece, o cara que tá em todas as questões basicamente de trigonometria. O triângulo amiguinho, brother, gente boa, né? Ângulo de 30, 60, 90. É o triângulo amiguinho. Aí o retorno, né? A volta, a vingança, parte 2. Pode ser. Ele volta o tempo todo, cara. Esse cara tá sempre aparecendo nas nossas vidas aí de matemático. E no triângulo amiguinho, você pode fazer o soca à toa. Não tem problema, tá? Se você ficar usando essas relações, vai dar certo. Ou você pode usar a proporção. Eu vou usar a proporção, porque eu acho mais rápido. Léo, que proporção que é essa? O oposto a 30 a gente chama de x, a hipotenusa seria 2x e o cateto adjacente seria x raiz de 3. Só que eu quero aqui, ó, eu quero o x, eu quero o oposto a 30, eu quero a altura, a distância da escada até o chão. Então eu preciso descobrir o x. Sala, tem uma maneira de descobrir o x já? Você tá vendo aqui alguma igualdade que eu possa descobrir o x? Poxa, tem essa igualdadezinha aqui, né? Que você mata o x rapidez. 2x é 2. Então o x tem que ser 1, né? Divide por 2 de ambos os lados. Se o x é 1, olha lá, isso aqui é 1. Conclusão, gabarito B. De boa, matamos por triângulo amiguinho. Sempre que vocês estiverem fazendo prova, eu vou estar lá. Achou que eu estava brincando? É, o triângulo amiguinho é tipo o pai do Chris, né? É o Julius lá. É isso aí, mais ou menos essa ideia, Lucas. Você percebe que eu pego as referências, né? Sou quase o Capitão América aqui. Peguei a referência. Tá. Mas enfim, fui claro? Você me entendeu por triângulo amiguinho? Só que à toa? Podia ser. Aliás, ó minha frase agora, hein? Se você tá meio piscandinho aí na aula, deitou, tentou tirar um cochilo no meio, levanta, acorda, presta atenção. A sua vida, eu vou filosofar, tá? A sua vida, ela não é feita só de triângulos amiguinhos. A vida tem obstáculos. No meio de vários triângulos amiguinhos, a gente vai ter um triângulo que não é o amiguinho, né? Ah, professor, é o triângulo inimigo. Não, nada a ver com triângulo inimigo. Não vem criar triângulo inimigo. Nenhum triângulo é inimigo nosso, né? Mas é o triângulo que é a pedra no seu caminho, cara. Que você não tem essa proporção linda e maravilhosa para usar. E aí você é obrigado a recorrer a ele, né? Ao soca-toa, né? Ah, uma proporção x raiz de 3. Não tem, não tem. A gente tem que seguir na raça. Aí, ó, Lô Fellini, coloque na apostila aí. É isso aí, velho. Vou mandar a Fellini fazer, botar na prova, tá? 01. Léo, o filósofo Léo falou. Contemporâneo, né? A vida não é feita só de triângulos amiguinhos. Temos triângulos normais no meio também, né? Mas enfim, galera. Tá aqui. Ele pede o valor de x e y. Ele me dá a hipotenusa. Cara, se você olhar, você vai dizer, poxa, ângulo 23, mano, que isso? Eu nem sei, nem tem na tabela, né? Na tabela é 30, 60 e 90. Nem tem 23 na tabela. Como é que eu vou calcular isso? Cara, o vestibular, ele não exige que você saiba isso aqui, tá? Ele não exige que você saiba seno de 23, cosseno de 23. Por isso, que se ele te pedir esse cara estranho aqui, ele vai fornecer de alguma maneira para ti, né? Então ele está te fornecendo ali, ó, seno de 23.
aproximadamente 0,4. Cosseno de 23, aproximadamente 0,92. Ele te fornece isso, cara. Ele te fornece mesmo para você usar. Ele não exige que você saiba calcular isso aqui. Porque, mano, sendo bem sincero, calcular esses caras quebrados aqui, ó, é uma trabalheira desgramada, velho. É conta que não acaba mais, tá? Também você vai usar aí no meio matemática de superior, então tem bastante cálculo no meio. Mas uma coisa interessante, caso você queira calcular isso aqui para você mesmo, você pode abrir a sua calculadora e lá tem a opção assim, ó. No meu, pelo menos, marca da maneira em inglês, marca sin. Na real não é sin, né? Sin, que eles falam. Marca como sin. Aí eu podia botar sin de 23 e ele ia me dar ali o 0,4. Tem também cos, que é de cosseno, e tem também tangente lá no meio, né? Você pode botar nas calculadoras que ele fornece, ele calcula pra gente. Mas, pessoas, vamos embora, vamos calcular as coisas aqui por soca à toa. Essa não tem saída. Tem que ser soca à toa. Eu tava conversando com meu irmão, cara, que também é professor de matemática, né, o Pedro. E, cara, a gente tem uma conclusão muito boa, assim, sobre o triângulo amiguinho, né? Uma ideia interessante. Que a gente passa para vocês e os alunos adoram. Falam, meu Deus, como a vida é mais fácil com o triângulo amiguinho. Porque ninguém nunca me ensinou isso. Meu Deus, socorro. Triângulo amiguinho é demais. Cara, e realmente é muito bom. Só que quando você usa o triângulo amiguinho, você acaba perdendo um pouco isso aqui, ó. Você acaba não sabendo como usar isso aqui, né? E o meu objetivo como professor é, claro, eu vou te passar todos os macetes que eu sei para você ganhar tempo aí em resolução de questão, etc. Mas eu preciso que você saiba usar as ferramentas da matemática, né? Então, por mais que o triângulo amiguinho apareça muito e tenha aquela proporção, legal. Só que você tem que saber usar o socatua bem usado para questões desse tipo. Beleza? Vamos lá então, vamos usar um socatua bem usado, método top de entender, de explicar, aliás. Então vamos lá. Eu sei isso, determine x e y. Legal. Como é que a gente começa esse tipo de questão, Sala? Falei um monte de coisa aí, né? Para a gente começar, você tem que escolher um ângulo. Lembra que eu te falei isso? Aquele passo a passo que eu pedi para você anotar? Você escolhe um ângulo. Que ângulo que é interessante a gente escolher? Poxa, o 23, porque eu sei várias informações sobre ele. Então, ó, vou escolher o 23. Vou escolher esse cara aqui. Referente ao 23 agora, lembra as perguntas que a gente faz? A gente faz sempre duas perguntas, né? Que duas perguntas são essas? Quem que eu quero e quem que eu tenho? Lembra disso? Eu quero primeiro descobrir o X, tá? Manda aí no chat pra mim pra ver se você tá ligado na aula, se você tá entendendo tudo. Primeira pergunta. Referente ao 23, Sala, quem que eu quero? Não fale X, tá? Se você falar X, eu vou te bater. Não é X. Referente ao 23, quem que eu quero? O que que o X é do 23? Mandei no chatzinho. Boa, isso aí. O X, ele é o oposto ao 23. Então anota, ó. CO. Eu quero o oposto. Vou anotar isso, né? Primeira pergunta já foi. Segunda, quem que eu quero? Desculpa. Segunda, quem que eu tenho? A primeira é quem que eu quero, né? Quem que eu tenho? Poxa, eu tenho o 10, que é a hipotenusa. E aí, Sala, você formou isso aqui, ó. Cateto oposto, hipotenusa. Olha pro socator. Quem que relaciona oposto com hipotenusa? O oposto com hipotenusa é o seno. Então, para matar o valor de x, eu vou ter que fazer seno de 23. Seno de 23 vai ser igual a cateto oposto, x, hipotenusa 10. Tá show. Ah, e duas incógnitas. Para, nada de duas incógnitas. Seno de 23 eu sei. Por mais que não esteja na tabela, eu sei, né? A questão me forneceu. É 0,4. 0,4. X sobre 10. Multiplica por 10 aí de ambos os lados. Você vai chegar em x igual a 4. Foi? Matamos o valor de x? Perfeito. Agora a gente vai ter que descobrir o y. Usando a mesma ideia, né, Sala? Explicando bem devagarinho aí para que você entenda a trigonometria como ela tem que ser compreendida. Continuar com 23, né? Vou continuar com esse ângulo aqui. Ali. Vou continuar com ele. Mas agora eu vou fazer as minhas perguntas de novo, porque o cara que eu quero descobrir mudou. Então eu vou perguntar novamente. Referente ao 23, quem que eu quero? Poxa, referente ao 23, eu quero o cateto que está do lado, eu quero o cateto adjacente. Olha lá, CA. E referente ao 23, quem que eu tenho?
Pô, eu tenho todo mundo agora, né? Eu tenho tanto o oposto quanto a hipotenusa. Mas eu vou botar a hipotenusa de novo. Ó, CA sobre H. O que eu vou fazer agora? Vou pensar. Quem que relaciona adjacente com hipotenusa? Olha lá. Adjacente com hipotenusa é o cosseno. Então, para matar a questão, eu vou fazer cosseno de 23. Ali. Igual. Cateto adjacente y. O 10 é a minha hipotenusa. Fechou. Fazendo as contas, tá? Cosseno de 23, 0,92 vai ser igual a y sobre 10. Multiplica por 10 de ambos os lados, y igual a 9,2. E acabou. Eu matei tanto o x, que ele me pediu, quanto o y, que ele me pediu. Deixa eu ver o chat aqui. Você já consegue adicionar o ângulo de 67 também, né? Não precisa, tu já tem o seno e o cosseno. É isso aí, galera. Já se respondeu ali no chat, né? Mas claro, eu poderia botar aqui, ó. Eu poderia botar aqui 67, né? E poderia tentar trabalhar com ele. Mas, cara, como o 23 eu já sei tudo sobre ele, poxa, é mais fácil trabalhar com 23, né? Acho que fica melhor. Mas você poderia, tá? Você poderia botar o 67, no problem. Então tá bom, galera. Show? Bonitinho? Então tá massa. Questão aí bem resolvidinha para você, bem devagarinho, bem detalhado. E lembrem, soca à toa é importante. Na minha prova, mas com toda certeza, vai ter uma questão de soca à toa, que não é triângulo amiguinho. Vai lá. Essa eu queria deixar você tentar. Mais uma contextualizada aí. Uma questão, um desenhozinho bonitinho. Vai lá? Vamos ver se você acerta. Vou te dar 2 minutos para essa, tá? 2 minutos e meio. Se for mais, eu dou mais. Se for menos, eu tiro um pouquinho. Pode começar? Simbora. Vou botar o cronômetro aqui. Contigo. Novamente, Sala, se você terminar, manda um okzinho no chat, só para eu saber. Não vale me enrolar, hein? Não vale mandar um ok sem ter feito. Ah, não é possível. O cara mandou okzinho no chat, cara. Pô, Pedro, aí é sacanagem, né, Pedro? Ou quem terminou a questão, deposita 10 conto na minha conta bancária aí, só para eu saber. Que aí a hora que cair o 10 reais, eu sei que você terminou a questão. Pode ser? Fica top assim, né? Boa ideia. Pode ser. Você devolvo, cara. Pra quem gabaritar a prova, eu devolvo. Eu faço assim, ó. Eu pego esses 10 pila da galera, né? E aí, quem tirar 10 na prova, eu faço uma divisão entre eles. Se uma pessoa só tirar 10, todo o dinheiro arrecadado vai pra essa pessoa que tirou 10. Agora, se duas tiraram, pô, eu divido metade pra uma, metade pra outra. Você tem mais 15 segundos. Como fazer uma escola inteira só tirar nota boa. É isso aí, cara. É isso aí. Fechou? 2 minutinhos e meio. Vamos embora. Acho que foi o tempo suficiente pra resolver, hein? Então tá bom, galera. Vamos lá. Ó, um topógrafo foi chamado para obter a altura de um edifício.
O topógrafo é justamente esse cara aí que descobre a altura das coisas, né? Que usa um teodolito, que a gente chama. Até fala aqui na questão. Ó. Um topógrafo foi chamado para obter a altura de um edifício. Para fazer isso, ele colocou um teodolito, instrumento para medir ângulos, que é o que ele está usando ali, o teodolito, a 200 metros do edifício, e mediu um ângulo de 30 graus, como indicado na figura. Sabendo que o teodolito está a 1,5 metros do solo, encontre a altura do edifício. Então, Sala, o desenho você não precisa fazer, tá? Porque ele já te forneceu o desenho aí. Mas, cara, é uma questão que ele não precisava ter te dado o desenho. Você poderia desenhar tranquilamente, né? Você teria que saber desenhar isso aqui. Mas informação importante que ele me deu, ó lá. Ele falou que o meu instrumento de medir ângulos, o meu teodolito, está a 200 metros do edifício. Então, do edifício até a ferramenta está uma distância de 200 metros. E outra coisa, né? Ele falou que o teodolito ele está a uma distância do solo de 1,5 metros. Tá? Não tem problema também, né? Legal. O que eu quero? Eu quero saber a altura do edifício. Ó, toda essa altura aqui eu quero saber, que eu vou chamar de Hzão. Só que, Sala, saber toda essa altura de cara é meio ruim. Né? Não sei se você concorda comigo que saber essa altura de cara é meio ruim. Só que tem uma coisa boa para eu fazer. Eu não preciso descobrir a altura inteira de uma vez só. Sabe o que eu posso fazer? Eu posso descobrir primeiro só esse pedacinho aqui da altura. Concorda comigo? Descobrir só esse pedacinho da altura é fácil. Isso aqui eu consigo fazer. Descobrir só esse pedaço. Vou chamar de x. É facinho descobrir ele. Olha como é que a gente pode fazer isso. Eu posso pensar por esse triângulo retângulo que ele me deu. Ah, peraí. Se aqui é 30, aqui é 90, lá em cima vai ter que ser 60. E novamente você vê quem aparecendo, você vê o triângulo amiguinho. Cara, não tem jeito, né, velho? Esse cara ele tá sempre presente, velho. É incrível. Tá sempre presente. Pode usar o socatua, Léo? Pode. Posso usar a proporção? Pode. Você pode usar o que você quiser, que vai dar certo, tá? Bora usar a proporçãozinha? Vamos lá? Então vamos embora. Proporção do socatua. O oposto a 30 eu chamo de x, já foi chamado. A hipotenusa vai ser o nosso 2x. E o cateto adjacente vale x raiz de 3. Só não tá trazendo uma igualdade para descobrir o x? Já tem uma, né? Essa igualdadezinha aqui, ó. A gente consegue descobrir o valor de x. Bora lá. 200, vou fazer um pouquinho maior. 200 igual a x raiz de 3. Vou dividir ambos os lados por raiz de 3 para descobrir o x. Fiquei com isso. Raiz embaixo? Não pode. Racionaliza. Aqui. Simbora. Vai dar quanto? 200 vezes raiz de 3 é 200 raiz de 3. Sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz vai embora e dá 3. O 200 por 3, isso aqui não dá para fazer, né? 200 por 3 aí não dá para dividir. Então vou deixar 200 raiz de 3 sobre 3. Fica isso aqui mesmo. Sala, pode ser bem sincero, eu acho que a gente não vai chegar num gabarito, tá? Acho que não tem um gabarito aqui. Eu acho que eu me embananei na hora de botar o gabarito, eu botei alguma coisa errada. Mas beleza. X é 200 raiz de 3 sobre 3. É isso aqui. Não dá para simplificar, não dá para fazer nada. Esse é meu X. Então, Sala, esse pedaço aqui, ó, ele vale 200 raiz de 3 sobre 3. O que ele pede? A altura do edifício. Poxa, a altura do edifício, o que vai ser? Aqui do início até lá embaixo. Você concorda? Então, olha só. Daqui até lá embaixo, o que vai ser? Vai ser 200 raiz de 3 sobre 3, que é esse pedacinho que eu descobri, mais esse pedacinho aqui embaixo. Ó. E qual que é o valor do pedacinho ali de baixo? Justamente a altura do teodolito, né? 1,5. Ou seja, Léo, conclusão, qual que é a altura do nosso edifício? A altura completa vai ser o que eu descobri ali, o x, raiz de 3 sobre 3, mais a altura do teodolito. Fechou.
Essa aqui seria a resposta, né? Você vai perceber que eu até botei D como gabarito. De alguma maneira aí, eu cheguei em 10 raiz de 3, mas não é 10 raiz de 3, tá? É 200 raiz de 3 sobre 3. Belezinha? Deu para sacar aqui? Então se fosse para chutar, realmente, né? Chutaria o D ali. Não, mas aí não tem essa de chutar, né? Tem que ter a resposta certa na... Tem que ter a resposta certa no gabarito. Confundisse o ângulo com a altura. Confundisse o ângulo com a altura? Pode ser. Não, mas não foi isso não. A construtora que fez o prédio. Então, esse é um prédio mais alto da região, possui 203. É isso aí, velho. Tá, beleza. Fui claro? Você me entendeu aqui? Macetinho do triângulo funciona também, né? Do triângulo amiguinho. Tá legal. Então é isso aí, gente. Vamos para mais uma? Ó lá, viu? Botei 10 raiz de 3 mais 1,5 raiz de 3. Essa aqui. Vou deixar você tentar, tá? Quero deixar você tentar essa, para ver se você consegue. Vamos ver? É contigo? Manda bala. Vou te dar 1,5 minutos para essa. Tá suficiente, 1,5 minutos. Pessoinhas, vamos fazer aí. Parar de falar no chat e fazer a questão. Simbora, hein? Quando você terminar novamente, mande um. Ok. Poxa, já, galera? Porra! Vocês estão mais rápido que eu, cara. Ah, não é possível. Vocês já mataram a questão? O que vocês fizeram? Tá aparecendo a resposta em algum lugar e eu não tô vendo? Ah, e é bem demais, hein? Sofia, ok. Tô meio confuso aqui. Será que foi? Ou o professor de trigonometria de vocês é muito bom, né? E vocês realmente mataram rápido a questão, ou vocês estão me zoando. Eu voto na opção 2. Cara, a Eduarda, ela riu muito de alguma coisa que eu não entendi. Ela mandou matei, gritando no chat, né? E depois mandou kkkk. Ela riu muito do matei, eu não entendi o porquê. A Eduarda tem um... Esqueci a palavra agora. Senso de humor. A Eduarda tem um senso de humor peculiar aí. Ah, foi sem querer o caps, agora faz sentido. Não, pois é, a parte que ela matou eu entendi, mas a empolgação dela em matei! A Duda tem muita animação para as 9 da manhã. Não sei. Aí são palavras da Vanessa, né? Belezinha? Passou o tempo? Vamos embora? Vou fazer, hein? Ou a galera mandou bem e acertou, ou vamos ter que estudar mais aí essa parte. Deixa eu ver. Vamos lá, comecei, hein? Agora é hora de não falar no chat e a gente prestar atenção aqui. Vamos parar aí de mandar bobis. Foi. Cara, essa questãozinha, a gente tem que usar o nosso SOCATOA, né? O SOCATOA, ele está presente com a gente. Aqui. Não é o triângulo amiguinho, não é o 30, 60, 90, mas a gente ainda tem o SOCATOA para nos auxiliar. Pessoas, se aqui é 45, se conseguir, com certeza mata esse outro ângulo que falta, né? Se lá é 45, ali é 90, o ângulo que falta pra gente também vai medir 45. Primeiro passo, o que você tem que fazer? Escolhe um ângulo. Escolhi. Vou escolher esse 45 aqui, ó. Gosto dele. Vou escolher esse cara. Ah, e podia ser o outro? Ah, podia. Mas vou escolher esse. Depois que eu escolhi um ângulo, duas perguntinhas que eu faço, né? Que perguntinhas que são essas? Primeiro,
quem que eu quero e quem que eu tenho. Ó lá, vou perguntar. Quem que eu quero? Referente ao 45, eu quero a hipotenusa. Anotei. Quem que eu tenho? Poxa, eu tenho o adjacente, né? Agora você analisa. Já perguntei quem eu quero e quem que eu tenho. Agora você analisa. Quem do só catua utiliza cateto adjacente e utiliza hipotenusa? Pô, adjacente e hipotenusa tem que ser o cosseno, né? Não tem jeito. Aí eu faço cosseno de 45 igual. Cateto adjacente, raiz de 2. Hipotenusa, x. Se você olhar sua tabelinha, você vai descobrir, você vai ver lá, que cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tá ali. Show de bola. Pode multiplicar cruzado, tá tranquilinho. Eu fico com raiz de 2 vezes x, x raiz de 2, igual 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Posso dividir por raiz de 2 de ambos os lados, para isolar o x. Aqui simplifica, aqui simplifica. X igual a 2. Matei a questão. A minha hipotenusa vale 2. Acabou. Só isso, né? Simples assim. Então você percebe, ó, é mais uma questão que não tem triângulo amiguinho, né? Que a gente tem que saber usar um só à toa aí. Então tá bom. Essa aqui eu não vou fazer, vou deixar para você tentar aí depois. Uma questão legal para você tentar, tá? Vou pular algumas que eu quero fazer uma específica contigo. Quero fazer uma difícil. Sofia, poderia ter feito pelo seno também, tá? Se poderia ter feito pelo seno, também daria certo. Pessoas, para finalizar a aulinha, temos 1 minuto. Eu queria mais tempo, mas vou deixar assim. Eu quero resolver essa questão contigo, que ela é uma questão já um pouco mais difícil, que já tem uma ideia mais difícil aí de trigonometria. É uma questão do Enem, né? Então já é legal que você vai vendo aí trigonometria no Enem. Tenta interpretar comigo, que é importante a interpretação dessa questão, tá? Suponha que o navegante tenha medido o ângulo de 30 graus, alfa 30 graus, né? Esse cara, ao chegar no ponto. Tá faltando um pedaço da questão aqui. Ou não também. Acho que não. Acho que eu tô ficando louco. Mas enfim. Suponha que um navegante tenha medido um ângulo de 30 graus no valor alfa, aqui no pontinho A. Aqui ele mediu um ângulo de 30 graus. Ao chegar no ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância de 2.000 metros. Então, olha só. Ele parte do ponto A. Faltou esse pedacinho do texto ali. Faltou falar que ele começa no ponto A e por aí vai. Tá no ponto A, né? E até ele ir ao ponto B, ele percorre uma distância de 2.000 metros. Então, aqui é 2.000 metros. E o alfa, ele me contou que é um ângulo de 30 graus. Outra cor aqui. 30 graus. Aí. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, ou seja, o cara que estava no A foi para o B, ele vai seguir a mesma trajetória do barco de maneira reta aqui, ó, retilínea, até voltou a trajetória do barco. A menor distância do barco até o ponto fixo P será. Nosso ponto P está aqui, né? Pessoas, o que você tem que entender nessa questão é o seguinte. O seu barco, ele tá vindo aqui, ó, nessa trajetória. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, ele vai. Vai para sempre nessa trajetória. Ele pede a menor distância do barco até o ponto P. E aqui matemática eu já disse, né? Você não tem que aceitar as coisas, tem que pensar bonitinho. Você não quer que as coisas caiam de bandeja na sua mão. Qual que vai ser a menor distância do barco até o ponto P? Sala. A menor distância vai ser quando o barco estiver exatamente em cima do ponto P, né? Quando o barco estiver aqui, por exemplo. Ó. Essa é a menor distância. Faz sentido isso para você? Se ele estiver mais para a esquerda ou mais para a direita, aí não é a menor distância, né? Eu quero a menor distância. Essa aqui. Vou chamar de x. É isso que ele quer. A distância do barco até o ponto P. A menor distância. Então tá bom. Pra gente matar a questão. O alfa, ele me contou que é 30. Olha lá, o alfa é 30. Se eu for para esse ângulozinho menor aqui, ó, o 2 alfa, eu sei que com certeza vai ser 2 vezes 30, 60 graus. Sala, se esse ângulo é 60, aqui eu formei 90, da menor distância ali, né? Noventinha. Aqui vai ter que ser
30. Beleza? Então tá show. Deixa eu botar... Vou chamar isso aqui de D. Né? A distância do ponto P ao barco, que ele quer descobrir, eu vou chamar de D. Olha a gente fazendo as contas agora. Nesse triângulo menor, é uma questão difícil, tá? Eu resolvi ela assim, ó. Nesse triângulo menor, o que eu vou fazer? É um triângulo gente boa, o triângulo amiguinho. Eu vou usar a proporção dele. Olha que legal que fica. Se eu usar a proporção aqui, Sala, vai ficar a seguinte conta. O oposto a 30 eu chamo de x. A hipotenusa eu chamo de 2x. E o cateto adjacente eu vou chamar de x raiz de 3. Belezilks? Então tá bom. Meu trabalho é descobrir o valor de x. Se eu descobrir o valor de x, eu já matei a distância, né? Eu preciso descobrir exatamente o valor de x. E para isso, Sala, cara, eu já usei esse triângulo menorzinho aqui, ó. Esse cara que era um triângulo menor, eu já utilizei. Não vou mais usar ele. Quem que é o triângulo que eu vou usar agora? Eu vou usar o triângulo... esse cara aqui, ó. Deixa eu destacar para você. Esse cara aqui, ó. A gente vai fazer uma continha só para você sacar como descobrir o x. Isso é uma sacada da questão, tá? Uma questão do Enem que tinha uma sacadinha bonita. Olha só. Se esse ângulo mede 60, Sala, se esse ângulo mede 60, esse aqui tem que ser quem? Poxa, esse aqui é 60. Esse cara, para fechar o 180, tem que ser 120, né? Se ele é 60, aqui tem que ser 120. Contas rápidas. Se aqui é 30 e aqui é 120, esse ângulozinho que falta aqui, ó, ele tem que ser 30 graus também, né? 120 mais 30 dá 150. Para fechar 180, lá tem que ser 30. E o que você percebe? Cara, você percebe que esse triângulo destacado em laranja, ele tem dois ângulos iguais, ó. 30 e 30. Aí tu tá sentindo o cheiro? Dois ângulos iguais, quer dizer que ele é um triângulo isósceles, né? Quer dizer que esse lado vai ter que ser igual a esse lado. Conclusão. Esse lado mede 2.000, então esse lado aqui vai ter que medir 2.000 também. 2x igual a 2.000. Descobri que ele é isósceles, então esses caras têm que ser iguais. Tá ali, bonitinho. O x vai dar 1.000, se eu dividir por 2. Agora que eu descobri o x, Sala, pô, é só eu substituir ali, ó, e eu descubro a minha distância. 1.000 raiz de 3. Gabarito ali, B. Distância é 1.000 raiz de 3. Então, cara, é uma questão bem difícil. Ela tem uma sacada aí bem diferenciada, né? Mas eu quis trazer para você ver como é que essas coisas podem aparecer. Como é que a gente pode dificultar esse início de trigonometria, tá? Ele dificulta relacionando com sacadas que você precisa ter no meio da questão. Belezinha, primeiro ano? Ficamos por aqui. Tem uma questão bem parecida aqui, ó. Caso você queira tentar fazer, tá? Tem a mesma ideia, mas a sacada é bem parecida. Então, se você quiser tentar usar, tentar fazer depois, vale a pena. A resposta está aqui, ó. Para você saber se você acertou, a resposta está ali. Galerinha, até quarta. Nossa aula acabou-lhes. Não tem lista para hoje, também não tem exercícios indicados, não tem nada, né? Foi uma linha de exercício mais relaxante para você. Galera, valeu, um beijão.